A partir de agora, você acompanha na programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, pessoas desaparecidas. O Portal da Esperança realiza um trabalho muito importante. E nós trouxemos até o nosso programa de hoje o Gerson Rumaior, que é o seu presidente. Primeiro, agradecer a aquiescência do nosso convite. Nós vamos mostrar um trabalho da repórter Fernanda Fontoura a respeito de pessoas desaparecidas, porque há uma determinação por parte das autoridades de que se considere pessoa desaparecida depois de 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana. E isso traz uma angústia muito grande para a família que está sentindo na carne que aquela pessoa desapareceu. Vamos ao trabalho da Fernanda Fontoura. Dona Elodir nos recebeu na sua casa com a foto de Tom estampada no peito. Assim era chamado pelos amigos Everton Luiz Cruz, 30 anos, desaparecido desde 2011 em Florianópolis. A gente teve algumas notícias de que ele estaria por algum lugar, pela Agronômica, depois pelo Saco dos Limões. A gente foi, averigou, colocamos cartazes, mas nenhuma notícia confirmada. A gente não chegou a vê-lo e depois disso também não veio mais notícias. Fazia já um ano que a gente não tinha notícia nenhuma. Por horas a gente tem assim, algumas ideias, algumas pessoas ligaram, mas também nenhuma confirmação. As fotos do jovem tentam preencher o vazio que ele deixou na família. Tom trabalhava como professor em academias de ginástica e estudava direito. Como é que era o Tom? Como é que é a lembrança que vocês têm dele? Ai, de um rapaz maravilhoso, né? Amoroso, querido, atencioso, sempre preocupado com a família, os amigos, assim. Ele faz uma falta, a gente vê na página social dele. E aí, quando volta, negão, saudades, assim. Então não tem o que reclamar, ele era um rapaz extraordinário. Elodir é casada com o pai de Tom. Convivia com o jovem desde que ele tinha 18 anos de idade. Mas o amor que eles construíram durante esse período é de mãe e filho. Embora eu não seja mãe biológica, mas é um amor de mãe, porque quem é mãe, só quem é mãe sabe amar como mãe, né? Então aquele carinho, aquele amor, aquele abraço gostoso, aquele cheirinho gostoso dele, é a mesma coisa que se ele fosse meu, que ele tivesse convivido comigo a vida inteira, e a saudade é como de um filho de verdade. E é muito dolorido pensar e lembrar dele todos os dias sem sentir o abraço dele, sem ter o carinho dele, sem ouvir a voz dele. Na época em que desapareceu, Tom estava sofrendo de depressão. Ele havia perdido um irmão recentemente. A família conta que era um dia comum. Ele saiu de casa sem levar nada. Disse que já voltava, mas não retornou. A gente perde sono imaginando se ele comeu, se ele bebeu, se ele tá agasalhado, como é que ele tá, porque você não sabe onde é que ele tá, não sabe se ele tá na rua, se ele tá em alguma casa. É indescritível, assim, a pior dor do mundo, porque se você sabe o que aconteceu com a pessoa que você ama, você sabe que tá ali, mas quando é assim, fica um vazio, a gente não vive mais, a gente sobrevive, porque o tempo passa, mas a nossa vida para. Desde o momento que a gente não tem mais a presença dele, a vida acaba parando. A gente pede, a família peça, eu peço em nome da família, que se alguém tiver qualquer notícia, que ligue para a Polícia Militar, o SOS, ligue para a Polícia Civil, que acalente essa família, porque a dor é indescritível, é uma dor que não se deseja para ninguém. E se o Tom estiver vendo, que volte para a família ou ligue, dê uma notícia, eu tô bem, né? É só isso que a gente precisa. Ô Gerson, mais uma vez, obrigado por aquecer o nosso convite. Eu estava prestando bastante atenção no trabalho da Fernanda e a mãe disse, eu não sou mãe biológica, mas eu tenho o sentimento de ser a mãe biológica dele.
Como é que você, que comanda o Portal da Esperança, você reage a uma declaração dessa? Eu não sou a mãe biológica, mas eu sinto como se eu fosse mãe biológica dessa pessoa que se desaparecido com quase 30 anos, é isso? Com quase 30 anos. Eu acho que são alguns dos mistérios da vida, né? Muitas vezes familiares acabam não tendo contato com seus parentes, deixam passar o dia a dia. E essa mãe, na verdade, ela adotou ele como filho, passou a viver no coração dela. Então, como ela diz, eu não sou mãe biológica, mas sou mãe do coração. Eu acho que esse é o maior sentimento do mundo, quando a pessoa realmente ela assume outro como filho, independente de ser biológico ou não. É uma coisa fantástica. Agora, Gerson, o que é que mais aparece no Portal da Esperança? É comum as pessoas levarem 1 ou 2 dias? O que é que a lei fala sobre a polícia considerar uma pessoa desaparecida? Eu colocaria assim, a diferença entre a teoria e da prática. Na teoria, hoje, a lei, inclusive em relação a criança e adolescente, diz que a procura tem que ser imediata. E nós, do portal, quem está envolvido com isso, sabemos que a busca deve ser imediata, porque é muito importante, pode fazer a diferença. Mas não acontece. Aí que entra a questão da prática. Na prática, não. Porque se nós formos hoje uma delegacia, mas isso está mudando. Agora nós temos uma delegacia especializada em Santa Catarina, com o Dr. Vanderlei Redondo. Então, realmente, eu acredito que a partir já vem acontecendo isso, passa a ser diferente. Mas, de um modo geral, se alguém for numa delegacia hoje registrar, principalmente se o jovem tiver 14, 15, 16 anos, eles vão dizer, vai para casa, espera. Primeira pergunta deve ser, a senhora brigou com ele? Não é? Mais ou Usa menos? drogas, se uma menina estava com o namorado, de repente vai tranquilo, vai para casa, que um dia, 2, 3 vai aparecer. E eu conheço muitas mães que ouviram isso, já fazem 2, 3, 4 anos que estão esperando o filho voltar e não voltou. Então eu digo assim, ninguém tem uma bola de cristal para saber o que aconteceu. Então tem que procurar, tem que encontrar, depois então resolver qual o problema, o que levou ao desaparecimento. É muito comum nas redes sociais as pessoas, quando encontramos alguém, perguntar, mas o que aconteceu? Eu tinha fugido, estava viajando, então estava numa boa. Isso não importa. A família que não sabe onde a pessoa está sofrendo, ela está com a vida suspensa no ar, ela quer encontrar o filho, o irmão, o pai. Depois de localizado, aí então tratamento psicológico, acompanhamento para ver o que aconteceu, até para não haver uma reincidência. Mas temos sim que procurar imediatamente, a polícia tem que investigar. Há uma pesquisa no Rio Grande do Sul já de alguns anos que aponta que de cada 4 meninas que desaparecem, 3 são mortas nas próximas 2 horas. Então a procura é fundamental. Quanto mais rápido, maior a chance de alguém localizado. Em 2 horas apenas? 2 horas. Porque acontece muito o abuso sexual. E quando o abuso sexual é cometido por alguém próximo da família ou da própria família... Que a própria vítima conhece? Exatamente. Ele sabe que vai ser denunciado e vai responder criminalmente por isso. Então, ele acha que matando, ele está livre daquela. Depois, a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos casos é descoberto, mas é aquele instinto automático. Eu vou matar para não ser denunciado. Porque muitas vezes a própria vítima fala, eu vou te denunciar, vou contar para todo mundo. E a reação é muito rápida. Então, se alguém está desaparecido, tem que encontrar rapidamente antes que aconteça o pior. Gerson, vamos acompanhar um outro trabalho sobre o tema Pessoas Desaparecidas que a Fernanda Fontoura fez. Ela ouviu mais pessoas e o tema é esse aí, Pessoas Desaparecidas. Eu procuro meu pai, que está desaparecido já há 1 ano e 10 meses. Ele sofreu acidente de carro, daí ele fez várias cirurgias e a partir daí ele perdeu a memória. E assim ele saiu um dia sem poder voltar, ele não reconhecia mais endereço, filhos, assim. Então eu peço ajuda, né, para que mostrem a foto dele, né, que é bem difícil essa busca, né, sem notícias, nós não tivemos nenhuma notícia mais dele, é bem difícil, né. Quantos anos ele tinha quando ele desapareceu? 81 anos. Como é que é o nome completo dele? Fiorello Vidal de Martini. Só que ele já não se lembrava do nome dele, que complica ainda mais, né? Se alguém às vezes está com ele, né? Fica bem difícil, né? Para ajudar também por causa disso, né? Por ele não reconhecer nem o próprio nome, né? Quem que você procura? Eu procuro meu filho Fabrício Manuel Duarte. Ele desapareceu no dia 16 de 12, aliás, dia 10 de 12 de 96. E na época ele tinha 15 anos. Ele saiu de casa trajando bermuda, camiseta, chinelo, levava uma mochila. E ele saiu com um cachorro, inclusive o nosso cachorro. E o cachorro, 24 horas depois, voltou para casa.
Mas o Fabrício a gente nunca teve notícia, nenhuma notícia consistente, né? Tanto tempo depois, a gente continua tentando, porque mesmo, eu digo, mesmo que ele tivesse morto, alguém sabe o que aconteceu, onde está, e a gente apelaria para essas pessoas que elas pudessem falar, alguém que sabe, pelo menos para a gente poder descansar, né? Se a gente tiver que enterrar os restos mortais, a gente enterra, mas a gente para de sofrer. Gerson, nos 2 depoimentos que a Fernanda captou agora, pessoas que perderam a memória. Isso torna mais difícil ainda achar essas pessoas? Certamente, né? Nós temos relatos de pessoas que desapareceram e foram encontradas a 400, 500 quilômetros de distância, que é uma coisa incrível. Às vezes, na memória da pessoa, que tem um Alzheimer, por exemplo, ela está em Florianópolis, mas lembra que morava em Curitiba, e ela pensa que mora em Curitiba, e ela quer ir embora para casa, e ela vai pedir carona. O passado ficou, né? Alguma coisa fica, e ela vai atrás daquilo que ela lembra. Então não é naquele momento onde ela mora, e sim onde ela morou, onde ela viveu, e vai atrás. E aí pode ir para muito distante, daqui a pouco vai para uma casa de abrigo, lá ninguém sabe quem é, de onde veio. Normalmente as pessoas saem sem documentos e não lembram mesmo. Então isso provoca uma grande dificuldade no reencontro. Por isso, quem tem pessoas que estão com essa dificuldade, manter sempre um telefone junto com a pessoa, né? Um cartãozinho com um telefone, um contato, se alguém encontrar, ligue para mim. Isso é muito importante. E é comum as pessoas fazerem isso ou não ainda? Não há o hábito ainda. Nós estamos ainda, na verdade, o tema... É aquela história, comigo, não, com a minha família não vai acontecer. Isso nós enfrentamos muito, a gente vai fazendo trabalho de orientação, de prevenção, as pessoas acham que não é necessário, porque comigo não acontece. Então, na verdade, o tema desaparecidos é um tema muito antigo. Eu diria tanto quanto andar para frente. Mas a recém está começando a ser despertado pela sociedade. O fato de nós termos uma delegacia hoje, finalmente é uma vitória? Uma das maiores conquistas que tivemos, eu diria talvez a maior conquista desde que eu comecei esse trabalho há 14 anos. A delegacia especializada em pessoas desaparecidas, porque o profissional que vai receber alguém em desespero para registrar o desaparecimento é alguém que está preparado. Sabe como se comportar. Exatamente, sabe que ali é um caso diferente. Ninguém está dizendo que roubaram o carro, que perdeu um celular. Está dizendo que está atrás da sua vida, parte da sua vida. Parte do seu ser. É um filho, é um irmão, é um pai. O tratamento tem que ser totalmente diferente. E a delegacia especializada, então, vai ter esse preparo para atender as pessoas. A delegacia tem efetivo para atender todo o tempo? Funciona de segunda a segunda? Nós estamos ainda, é um começo, né? Há pouco tempo conquistamos esse decreto-lei da delegacia, então o Dr. Vanderlei Redondo está montando a equipe dele, mas já em breve vamos ter um 0800 funcionando 24 horas, policiais de plantão, e aos poucos tenho certeza o efetivo vai aumentar, e importante que traz uma esperança a todos os familiares, de casos de 10, 15, 20 anos, porque todos os casos vão ser trabalhados, independente do tempo que tenha acontecido. Vai ter alguém que vai começar a trabalhar os casos antigos também. E isso então traz uma nova esperança para aquelas pessoas que hoje sabem que os seus familiares não são procurados. Rapidinho, o importante é o primeiro passo que já foi dado. Com certeza. E nós temos hoje Santa Catarina como talvez um modelo para o Brasil. Como é que é? Um modelo para o Brasil no tema desaparecidos. Olha, eu faço um trabalho há 14, quase 15 anos, eu pude acompanhar, eu tenho propriedade para dizer que eu acompanhei essa evolução. Somos os únicos no Brasil que temos a Assembleia Legislativa atuante, com vídeos, com site, participando realmente. No primeiro ano de parceria com a Assembleia, encontramos mais de 20 crianças, foi uma coisa fantástica. Se encontrássemos um, já seria válido. Foram mais de 20. Nós temos aqui o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, pioneira no Brasil, o único estado que tem a Polícia Militar trabalhando efetivamente pela causa, com uma equipe pronta para isso. A primeira delegacia do sul do país, terceira no Brasil. Então, pare, segura um pouquinho que eu sei que você tem mais coisas para contar. Coisas fantásticas. E você vai contar no segundo bloco do nosso programa de hoje. É o Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nosso tema de hoje, desaparecidos. Eu estou conversando com o Gerson Rui Maior. Ele é o presidente, o coordenador geral do Portal da Esperança. E nós precisamos dar uma esperança para todas as pessoas. Já voltamos. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é desaparecidos. Eu queria, Gerson, que você, como
presidente do Portal da Esperança, continuar. Se nós demos o primeiro passo, nós estamos bem à frente dos demais estados do Brasil? Com certeza, estamos inovando. Nós temos, inclusive, aqui em Santa Catarina, 3 ONGs atuantes. Eu posso citar, que eu represento, que é o Portal da Esperança, um trabalho pioneiro na prevenção, desaparecimento. Nós realizamos um trabalho inédito nas escolas de Santa Catarina. Foram mais de 500 mil alunos visitados nos primeiros 6 anos de trabalho. E até porque eu penso que a base ainda é a prevenção e a orientação, já que é tão difícil encontrar um desaparecido, vamos trabalhar na base, não deixar acontecer. E para isso é preciso com a escola. E eu vou até dar de antemão que já está sendo preparado um trabalho permanente nas escolas de Santa Catarina, o que vai ser realmente mais uma grande conquista para o nosso estado. Já estamos bem avançados. Envolvendo a criançada, envolve a família. Exatamente. Né? E uma criança bem preparada é um adulto mais seguro também. Então é um grande passo. Vamos acompanhar, Gerson, mais um trabalho feito pela Fernanda Fontoura, a nossa repórter, ouvindo pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina. E parece que é um quadro, infelizmente, de desespero dessa família, que é uma coisa que a gente deve encarar com normalidade. Walter Souza, eu estou aqui com a família da Andréia, que desapareceu em 2007. Ela tinha 27 anos. Aqui comigo as irmãs e a mãe da Andréia. Kátia, para você, como é que é essa busca, esse desespero por não saber notícias da sua irmã? É triste, né? Saber que no país que a gente vive, tu vai fazer um BO de uma pessoa que desaparece do nada e as pessoas têm que esperar 24 horas, né, para ir em busca dessa pessoa, né? E até hoje não temos resultado nenhuma busca, nem nada, nenhuma resposta do que possa ter acontecido com ela, né? Qual foi a última vez que vocês viram ela? Foi em março, era verão, ela estava de short, blusinha, ela tinha descido no bairro onde a gente mora, no Itacorobi, e dali nunca mais ela voltou para casa. Não tem notícias, a polícia não encontrou nada? Nada, a polícia na verdade na época nem procurou, né? E os amigos dela também a gente perguntou, a gente, né, sempre perguntando, ninguém nunca viu. Nada, nada, não tem nenhuma resposta, assim, daqui. Para você, mãe, como é que é essa angústia de não ter notícias da filha? É uma angústia que não tem fim, né? É como se fosse uma ferida que nunca cicatrizasse. Enquanto a gente não tiver notícias dela ou que ela volte para casa, essa dor continua, né? Sempre vai ter. Enquanto ela a gente não souber o porquê que ela saiu, e eu sempre toco o telefone, eu fico muito ansiosa, achando que é ela ou alguém para dar notícia, mas a esperança, quando eu vejo que não é uma esperança sem fim. Dá para sentir ali, Gerson, no depoimento das irmãs, como principalmente no depoimento da mãe, que a falta é muito grande, nada satisfaz, nada explica essa ausência e tal. Mas eu queria que você me dissesse, como é que você pode enfrentar um problema desse psicologicamente? Dentro de casa, dá para enfrentar isso? É muito difícil. Eu lembro de uma frase do Betinho Web Souza, que ele diz que ter um filho desaparecido é ter a vida suspensa no ar. Na verdade, sujeito a cair qualquer hora. Exatamente, mas as pessoas, na verdade, elas não vivem mais, elas sobrevivem. Porque se você tem um pesadelo, você acorda, puxa, a vida foi um pesadelo, que bom, passou, aliviou. Mas essas pessoas não, elas vão dormir, elas têm esse pesadelo, elas acordam e elas veem que elas continuam vivendo esse pesadelo. Mais é uma coisa um constante. Dia sem. Mais um dia. Essa mesma mãe, ela disse uma vez assim, que cada vez que amanhece, ela se enche de esperança. E no final do dia ela se enche de tristeza porque passou mais um dia e ela não teve uma resposta. Esse pessoal consegue dormir? Com pesadelos, né? Você Sonhando. dorme?
Nem sempre. Você Nem tem sempre. pessoa desaparecida na família? Não, infelizmente não tenho, mas a gente acaba se envolvendo tanto e a gente quer ajudar, quer pesquisar, tentar. Às vezes, quando eu tenho que me policiar, quando eu vejo 2, 3 horas da manhã, eu estou na internet pesquisando, ver se de repente vai conseguir mais algum indício, alguma coisa que possa ajudar. De repente procurando até uma frase que possa tentar confortar um pouco uma mãe, uma pessoa que tem um ente querido desaparecido, porque é uma dor constante, é uma dor que se renova. E aí é uma coisa até controversa, porque é a dor que traz a esperança, ela precisa dessa dor. Parece uma dor crescente. Né? Crescente, porque é uma ferida aberta, não cicatriza. Então a tendência é você, a cada dia, se machucar mais ainda. Quando vem, de repente, um telefonema, como ela disse, um telefonema, um indício, você se enche de esperança e, de repente, não é. Tem trote, infelizmente? É uma das partes, acho que, mais cruéis que o ser humano pode fazer em relação a isso. Não dá para aceitar não isso, só né? o trote, uma informação errada. Realmente judiando as pessoas. Eu posso dizer aqui, teve uma mãe que recebeu no Facebook perguntando como ela gostaria de receber a filha, em quantas partes que iam mandar pelo correio para ficar mais barato. É incrível como o ser humano consegue fazer isso com o outro. É mexer com uma dor indescritível. E essas pessoas, elas têm uma dor indescritível, uma causa nobre, eu sempre digo, e uma fé inabalável, porque se mantêm vivas. E se mantêm vivas porque elas sabem, ninguém vai procurar um filho tanto quanto elas. E as ONGs que você queria falar? Pois então, além do portal, nós temos o Desaparecidos do Brasil, que faz um grande trabalho de enfrentamento ao tráfico humano e adoção ilegal. Eles têm feito um trabalho fantástico, muitos reencontros. E nós temos em Joinville o Movimento Catarinense de Busca da Criança Desaparecida, que aí é mais específico com crianças, e que nos últimos anos já encontrou dezenas de crianças e faz um grande trabalho de prevenção. E eu sou fã do trabalho preventivo. A Fernanda Fontoura fez mais um trabalho, ela esteve ouvindo mais familiares de pessoas desaparecidas aqui. Eu queria que você acompanhasse, Gerson, atentamente, e depois eu queria lhe formular uma pergunta a respeito da lei dos cinemas, que é muito importante para os dias de hoje. Vamos ao trabalho da Fernanda Fontoura. Eu procuro meu filho Michelangelo, desaparecido aos 4 anos de idade, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Qual foi a última vez que a senhora o viu? No dia 1º de novembro de 1980, num sábado, ele desapareceu das imediações da nossa casa, por volta da 1h da tarde. Até hoje, nenhuma notícia? A gente, durante todos esses anos de busca e procura, a gente deparou com muitas dificuldades, foi feito várias investigações, mas tudo leva a crer que ele realmente tenha sido levado por quadrilha de traficantes, né? Nós acreditamos que ele esteja, eu particularmente acredito que ele esteja vivo e que tenha sido caído na mão do tráfico internacional de crianças. Essa imagem na sua camiseta é como ele estaria hoje? Essa imagem foi feita pelo CICRID, né? O Centro Criminalístico lá de Curitiba, que, na verdade, o CICRID investiga o caso dele há alguns anos já. E a delegacia especializada em busca, né, de crianças desaparecidas do Paraná. E essa foto foi feita lá no centro, né, de investigação. Há 3 anos atrás, ele estaria com... Há 4 anos atrás, ele estaria aqui nessa época com 33 anos. E hoje ele está com 37. Eu acredito que a fisionomia não deve ter mudado muito, né? Rosemary, quem que você procura? Procuro o Jean Maurício Silva. Ele é filho de uma amiga minha, de Criciúma, e ele desapareceu em Capão da Canoa 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Né? Quantos anos ele tinha? Ele devia ter em torno de 38, 39 anos, eu não tenho bem certeza, mas é mais ou menos isso aí. Qual foi a última vez que ele foi visto? Então, ele foi visto em setembro de 2011. Parece que foi a última vez que ele foi visto, lá nessa cidade, né, onde ele desapareceu. Ele estava na casa da namorada e, de repente, a família ficou sabendo que ele tinha desaparecido e foram para Capão da Canoa, né, para saber o que poderia ser feito, mas já fazia um mês que ele tinha desaparecido, a polícia não tinha notícia, até hoje que eu saiba não se tem notícia nenhuma dele. Ele ficou sem documento, ele deixou uma moto dele na oficina, ele não levou dinheiro, nada, ele sumiu com a roupa do corpo. É Jean Maurício Silva Gaidzinski.
Cada depoimento se me deixa triste, eu imagino você que convive 24 horas por dia com isso. A lei dos cinemas, pegou ou não pegou? Porque sabe que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. No nosso país é incrível, né? Se aprovam leis que depois são consideradas inconstitucionais, o que é brincar com o povo, sempre digo. Você cria a expectativa que tem uma lei a seu favor e quando você cobra essa lei, alguém vem e diz, não, mas ela não tem validade. Como foi aprovada então? É a nossa primeira pergunta. Como aprova uma lei que de repente pode ser considerada inconstitucional? Quem está aprovando? São pessoas preparadas? Estudaram realmente o tema para preparar uma lei? Mas os cinemas eu posso dizer que foi uma grande conquista aqui em Florianópolis e para todo o Brasil. É uma lei municipal. Municipal, mas nós temos 2 cinemas que estão passando as fotos, que é o Paradigma e o SIC. Os demais cinemas, infelizmente, entraram com uma liminar para não passar as fotos, o que eu penso que é um retrocesso, porque estão indo contra uma tendência mundial. As empresas estão procurando projetos sociais para apresentar. E nós levamos um projeto social lindo, maravilhoso, que iria beneficiar muitas pessoas, levamos pronto para os cinemas e eles pediram uma liminar para não executá-los. E as fotos dos cinemas... Quer dizer, eles não têm que fazer nada, só exibir. Só exibir, preparar uma vinheta que... alegaram muita dificuldade em fazer a vinheta, mas quando os cinemas foram interditados, me pediram fotos e 2 horas depois um dos cinemas chamaram os fiscais dizendo que a vinheta estava pronta. Vejam como é simples, em 2 horas depois que me pediram as fotos, estavam com a vinheta pronta. Mas é importante pensar que essas fotos que são exibidas, além de aumentar a chance, e mesmo que fosse 1 em 1 milhão, haveria uma chance de encontrar alguém pelas fotos, elas também trazem um trabalho educativo. Desperta na sociedade o tema, a parte da prevenção. Alguém que está com filho, com irmão, olha, isso acontece, pode acontecer com meu filho, eu vou ter um pouco mais de cuidado. E eu preciso dizer, isso há muito tempo eu quero dizer, desde que aconteceu, desde que entraram com a liminar. Esse trabalho não é apenas para os familiares de pessoas desaparecidas, é para toda a sociedade. É para evitar futuros casos. Exatamente, inclusive para as pessoas que pediram a liminar. Nós fizemos isso por eles também, pela família deles também. Que pode acontecer com eles. Então, nós não queremos que aconteça, nós queremos que eles continuem sabendo onde estão seus filhos, seus irmãos, seus pais. Por isso nós pedimos a vinheta nos cinemas, para que eles também estejam protegidos, não só eles, toda a sociedade. E é um trabalho que existe hoje, a lei, na verdade, existe em Campinas, em Aracaju, tem mais, Salvador, se não me engano, tem mais a lei municipal também, e no estado de Goiás e no estado do Rio de Janeiro, é lei estadual. Como podem alegar ser inconstitucional? Como aprovaram em várias partes do Brasil, inclusive como lei estadual. E mais, está tramitando em Brasília para ser lei federal. E aqui não. Lá ninguém disse que não é, não disseram que é nem que não é, está funcionando. Está em stand-by. Aqui, infelizmente, lá ninguém cobrou que se cumprisse a lei. Como ninguém cobrou, eles não mostram, então não há problema algum. Aqui nós cobramos, havia lei, nós exigimos. Se há uma lei, que se cumpra, que seja exibida as fotos. Foi aí que deu realmente esse grande transtorno. Mas foi bom porque o tema entrou em evidência, muitas pessoas que nunca haviam debatido o tema pessoas desaparecidas passaram a se interessar. Isso acontece. A favor ou contra. Alguns não gostaram que o cinema estava fechado, não puderam entrar, mas veja, é por eles também, é pelo filho deles que estava indo na Gerson, 30 segundos. Nesses 14 anos, quantas pessoas retornaram aos seus lares? Foram muitas. Nós estamos hoje, inclusive, aqui em Santa Catarina, que é a grande queixa no Brasil inteiro dos familiares, não ter apoio, principalmente não ter apoio da imprensa. E Santa Catarina é fantástico. O apoio da imprensa em Santa Catarina é uma coisa realmente maravilhosa. Nós começamos com o apoio da imprensa com a TVAL, diga-se de passagem, não dá para esquecer isso. Me lembro. Uma grande parceria. Tudo começou hoje, aqui na TVAL. Exatamente. E hoje a imprensa nós temos quadros semanais, fixos, permanentes, onde os familiares se reúnem e podem exibir suas fotos. Então a participação da imprensa é muito grande. Nós encontramos muitas pessoas, não temos nem os números, porque muitas vezes a pessoa encontra e nem comunica à polícia, que é uma falha. Isso vai mudar com a delegacia especializada. Mas é importante pensar quantas pessoas nós já evitamos que desaparecessem. Isso ninguém vai responder, mas essa é a grande pergunta. Gerson, muito obrigado por toda essa orientação sobre os desaparecidos. Eu agradeço a oportunidade e eu sempre digo assim para todos os familiares, independente de tudo que passamos, foi tudo isso que nos trouxe até aqui, que nos colocou juntos para realizar um grande trabalho. Eu entrevistei Gerson Ru Maior. Ele é o presidente do Portal da Esperança, que trata de descobrir pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina. E agora nós já temos uma delegacia especializada. E o delegado é o Vanderlei Redondo, que está iniciando o seu trabalho. É importante que cada família tenha um trabalho preventivo, orientando os seus filhos para que eles sempre tomem cuidado, avisem onde estão. Nós não queremos fiscalizar, eu sei porque eu tenho filho e digo isso para ele. Não quero fiscalizar você, eu quero saber só onde você está para ter a minha tranquilidade e o meu amor por você ser demonstrado. Que isso seja as palavras de todas as pessoas. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com mais um tema que interessa a todo o estado de Santa Catarina. Até lá!